Semana passada, o Jean falou sobre livre-arbítrio. E nós aprendemos com ele, com a reflexão dele, que livre-arbítrio é uma questão de escolha. Né? Aprendemos a nos responsabilizar por aquilo que escolhemos, usando o conhecimento, a informação que a gente tem. E aí, a gente acaba perguntando, tá, e aonde está essa informação, onde está esse conhecimento que vai nos ajudar a fazer as escolhas e aonde a gente vai guardar todas as experiências? E na hora que ele estava falando, eu lembrei do processo da consciência. Né? Nós sempre ouvimos que a gente precisa ser consciente. Né? Que nós precisamos entender os nossos caminhos, ter bom senso na nossa ação, e que tudo aquilo que é certo ou errado, a nossa consciência já diz para nós como é que as coisas vão fluir. Então, vamos para o primeiro slide, gente. Quando a pergunta de Allan Kardec, onde está escrita a lei de Deus, os espíritos superiores responderam, na consciência. Ficou registrada a importância suprema da consciência. Está guardado lá. Considerado hoje pela ciência como o maior enigma a ser desvendado em relação ao ser humano, a complexidade da consciência tem desafiado todos os que estão empenhados em decifrá-la. E nós sabemos, assim, há vários estudos em vários momentos de pessoas importantes da ciência tentando desvendar este nó da consciência, aonde fica essa consciência, o que faz com que ela atue. Né? O Reginaldo entrou e me tirou a tela. Então, fazendo a gente parar para pensar como vamos trabalhar com isso e de que forma nós vamos trabalhar com isso. Então, na verdade, você conseguiu achar a tela de volta aí, Janjan? Eu estou projetando, não sei se todo mundo está vendo, senão eu projeto de novo. Acho que você vai ter que parar a apresentação e voltar, Jean. Tá. A única apresentação que você está fazendo é sua agora, nesse momento. Está aparecendo a sua tela. Calma, eu vou abrir agora aqui. Ó. Isso, agora foi. Então, aí nós já vimos que a consciência se complicou com a ciência, certo? Ciência aqui também dá cap de vez em quando. Vamos lá, e vamos então para o próximo slide pensar naquilo que eu estava falando. Dr. Antônio Damasio, que já foi chefe do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Iowa, desenvolveu uma série de questões e pesquisas em cima disso e nos deixou o seguinte legado. Nenhum aspecto da mente humana é fácil de investigar. E para quem deseja compreender os alicerces biológicos da mente, a consciência é unanimemente considerado o problema supremo, ainda que a definição desse problema possa variar notavelmente entre os estudiosos. Se elucidar a mente é a última fronteira das ciências da vida, a consciência muitas vezes se afigura como o processo final da elucidação da mente. A ciência hoje assume a existência da consciência, sabe que ela existe, sabe que ela traz, mas ainda não sabe, né, como é que ela é, como é que ela se desenvolve dentro dessa história. Aí nós fomos mais à frente, no próximo slide, vocês vão começar a entender o seguinte, o Dr. Damasio ainda diz mais algumas coisas. A consciência é uma função biológica crítica que nos permite saber que estamos sentindo tristeza ou alegria, sofrimento ou prazer, vergonha ou orgulho, pesar por um amor que se foi ou por uma vida que se perdeu. Então, tudo isso, segundo o Dr. Damasio, está preso dentro da nossa consciência. A nossa consciência nos traz toda essa bagagem. A consciência é o conhecimento que existe, é saber que existe e daí deflui tudo mais. Impulsos, emoções, sentimentos, senso moral, todas as reações, enfim, só são percebidos por intermédio da consciência. Aí nós começamos a fazer a ponte. Se todas essas informações estão dentro da consciência,
Nosso livre-arbítrio é um resultado da nossa consciência, da nossa bagagem, da nossa forma de lidar com essa história. Então, nós temos isso dentro de nós em experiência, e nós precisamos conhecer melhor isso. Vamos em frente, já. Aí nós vamos buscar as elucidações espíritas para isso. Na pergunta 600 do Livro dos Espíritas, diz o seguinte: a consciência de si mesmo é o que constitui o atributo principal do espírito. Então, para começo de conversa, como eu já disse a semana passada, nós temos que entender, para que podermos exercer efetivamente o livre-arbítrio, nós temos que ter a consciência de nós mesmos. Quem somos nós? O que nós temos de bagagem? Como é que isso se coloca lá dentro? Dr. Jorge de Andréa, que é um espírita, é um psiquiatra e espírita conhecido dentro do movimento, nos disse o seguinte: a consciência é campo comum de avaliações para o qual convergem todas as atividades rotineiras e habituais do psiquismo. Através da percepção consciente, qualquer fenômeno é analisado e decifrado. A ação é intelectiva e limita-se a entender a forma e a composição do objeto. Ou seja, na nossa consciência está o arquivo. Nós percebemos aquilo que fazemos, sentimos e estamos inseridos naquilo, e essa percepção vai sendo decifrada, analisada e levada para dentro. Então, os princípios todos que nós já trazemos desde da nossa encarnação anterior até a reencarne, e a educação que recebemos nesse mundo, eles vão se juntando a uma série de informações que estão lá dentro de nós. E isso nos ajuda a reagir em uma situação ou outra. Mas o que é mais importante é que os valores estão ali. E esses valores é que nos ajudam a tomar a decisão, seja eles positivos ou negativos. Muitas vezes tomamos um caminho não muito positivo, mas a gente diz: a consciência está me puxando a orelha. Eu estou com dor na consciência. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Porque algo que fizemos não foi muito positivo dentro desse caminho. Mais uma, Jean. Joana de Ângeles, através de Valdo Franco, nos traz uma outra elucidação nesse processo. Remontando-se à origem da vida nos seus mais remotos passos, encontra-se a presença do psiquismo originado em Deus, aglutinando moléculas e estabelecendo a ordem que se consubstanciou na realidade do ser pensante. Então, tudo isso está lá dentro. É toda a bagagem que nós trazemos. Você pega o Glauber, por exemplo, ele já deve estar nos seus 3.000 e não sei quantos anos, entendeu? Já deve ter tido várias outras encarnações anteriores. Então, ele vai estar lá e todo o conhecimento está inserido lá dentro. Tem algumas fases da nossa vida que nós embotamos isso. Nós não damos vazão àquilo. Por quê? Porque vivemos dentro de uma sociedade, de um ambiente, e para tentar sobreviver a essa sociedade, nós, vamos dizer assim, bloqueamos uma série de sensações, emoções e coisas que nós vivemos, para que nós possamos nos sentir aceitos na sociedade, naquele meio ambiente. Com o decorrer da vida, experiências vão acontecendo onde esses fatos que estão lá bloqueados começam a vir para fora. Homeopaticamente, em alguns momentos, de uma forma mais intensa em outros, eles vão aparecendo dentro da nossa realidade. Muitas vezes nos ajudando a desenvolver alguma coisa, outras vezes criando alguns conflitos ou alguns traumas dentro do caminho, que a psicologia chama normalmente de transtorno de humor. Nós trazemos lá de dentro uma série de sensações e de reações que nos levam a comportamentos não muito positivos em algum momento, ou muito negativos com relação a nós mesmos, e porque nós vamos ter que enfrentar algo que ainda não está claro ou resolvido lá dentro da minha consciência. Então, se a gente seguir em frente, nós vamos ouvir o seguinte. André Luiz
nos trouxe a seguinte colocação: incorporando a responsabilidade, o Jean lembrou disso semana passada, e agora a Marisa Valerro que me tirou da tela de novo. Então, na hora que eu vou inserir a responsabilidade, a hora que eu vou colocar o processo todo e começo a entender o meu caminho, né? O caminho do meu desenvolvimento, do meu crescimento, da minha evolução, as experiências vão vindo para fora, eu vou começando a perceber esse conceito todo, eu começo a vivenciar uma série de coisas. Essas coisas aparecem muitas vezes através de sonho, através de imagens que aparecem no nosso olhar, ou coisas que nós passamos a viver. Outras vezes a gente faz o processo do déjà vu, né? E aí é como se aquilo nós já estivéssemos vivendo anteriormente, né? E eu vou pedir à dona Marisa fazer um favor, ela sai e entra de novo, porque ela tomou a apresentação toda. Eu estou aqui vendo o Teatro Lab, Amigos da PUC, vendo um monte de coisa aqui da página dela. Ah, ela botou na apresentação. Espera só um pouco. Ela tomou a apresentação de mim. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Espera aí. Sai e entra no participar da reunião. Achamos. Obrigado, Marisa. Incorporando a responsabilidade, a consciência vibra desperta. Os princípios de ação e reação funcionam, exatos, dentro do próprio ser, assegurando-lhe a liberdade de escolher e impondo-lhe mecanicamente os resultados respectivos, tanto na esfera física quanto no mundo espiritual. À medida que a responsabilidade se lhe apossou do espírito, iluminou-se a consciência do homem. É ali que ele abre, é ali que ele percebe, é ali que ele usa todos os seus recursos. Ali que ele sabe da hora que ele está em perigo, que não está em perigo, aquilo que ele tem que recorrer ou não, onde eles começam a ter a sensação clara de todos os princípios de ação e reação. Ele começa a trabalhar dentro dele a reaprender a viver na volta, conhecer mais a si mesmo. É a hora que ele começa a vencer aquilo que eu estava dizendo em relação aos traumas que surgiram, as tensões que foram vividas, a ansiedade que vem não sei aonde, mas que nós começamos a trabalhar em cima. É ali que a gente começa a trabalhar o medo da morte, inclusive. Certo? A hora que eu começo a ter consciência de mim mesmo, eu começo a ver uma dimensão e que, na realidade, a morte é uma consequência natural. Mas ela é uma consequência natural depois de uma série de conquistas e realizações, e ela é apenas um rito de passagem. Isso, pelo menos, nós, espíritas, começamos a aprender. E aí eu vou iluminando o meu conhecimento, iluminando a minha consciência. Vamos em frente, Jean. Novamente, André Luiz nos diz o seguinte: nada se perde no ciclo das nossas ações, palavras e pensamentos. Tá? Então, tenho certeza que tudo aquilo que você fala, pensa, certo? Ou você age, fica guardado. Está lá. O registro de nossa vida opera-se em duas fases distintas. Perseverando no exterior, através dos efeitos de nossa atuação em criaturas, situações e coisas, e persistindo em nós mesmos, nos arquivos da nossa própria consciência. Então, nós marcamos com o nosso comportamento, aqueles que nos cercavam e que tiveram com esse comportamento alguma reação, e guardamos dentro de nós, como coisas que estão lá nos arquivos da nossa consciência e que de vez em quando, inclusive, nos cutucam. O espírito, em qualquer parte, move-se no centro das criações que desenvolveu. Nós somos resultados de nós mesmos, das nossas próprias ações. É evidente que o meio, a educação, uma série de coisas que nós vivemos durante o nosso período terreno vão nos afetar de alguma forma, vão criar alguns comportamentos, mas eles vão permanecer se eles encontrarem
resposta dentro daquilo que está dentro dos nossos valores, dentro daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós buscamos para nós mesmos. E se nós buscamos para nós mesmos um processo de crescimento, de evolução, de sermos pessoas melhores e até de encontrar algum nível de felicidade, e só vão trazer os nossos comportamentos positivos, vão nos levar mais intensamente a isso. E aí nós vamos pensando naquilo tudo que o João falou em cima do livre-arbítrio. As escolhas começam a ser feitas em 2 níveis, pela reação emocional e pela reação intelectual. Eu vou sentir, e dentro do meu sentimento, eu vou racionalizar o que é mais interessante ou menos interessante para mim. Óbvio que de vez em quando a gente briga com a gente mesmo. A consciência está dizendo, esse não é o caminho. Né? Mas aí eu entro na história com a razão e falo, não, imagina, este é o caminho. As consequências vão ser aquelas da nossa escolha. Nós é que vamos escolher esse caminho. E vamos escolher qual é o melhor. Vamos lá, Janjan. Joana nos diz o seguinte, adquirir a consciência plena da finalidade da existência na Terra constitui a meta máxima da luta inteligente do ser. Portanto, sabermos e sermos conscientes da nossa existência, da finalidade da nossa existência, é a nossa meta durante toda a nossa jornada. É nessa meta que nós vamos percebendo no dia a dia coisas que vão acontecendo na nossa volta e que nos trazem, né, respostas para aquilo que vivemos, para aquilo que fazemos, que nos faz fazer escolhas, que faz tomar decisões ou não tomar decisões, que nos fazem ativos ou passivos, e é isso que vai fazendo com que nós possamos entender o que nós viemos fazer. E muitas coisas, quando a gente entende, a gente tem medo. Então, a gente para, a gente bloqueia. A consciência, portanto, à luz do Espiritismo, é bem mais do que apenas possibilitar ao ser humano saber que existe. E todo o vasto repertório de emoções, percepções, aquisições e sentimentos, mais especialmente o fruto onde brilha a luz divina. Ou ela é maior dentro deste processo. Então, vocês pensem o seguinte, quais são os grandes conflitos que a pandemia nos traz hoje? Nós vivemos uma situação da qual nós não temos controle, não sabemos como sair dela, mudamos toda a nossa realidade de vida e condição de vida em função dela. Os nossos parceiros, os nossos companheiros, os nossos amigos, os nossos vizinhos, o mundo inteiro está vivendo a mesma coisa que nós. A ansiedade aparece, ela aumenta. Eu começo a lutar comigo mesmo, porque agora, fora, tirou meu script. É como se alguém tivesse dito para você de repente. Tirou o script. Tirou o roteiro da sua mão. Você não tem mais o roteiro. Você não sabe o que vai fazer e o que não vai fazer. Você não pode visitar ninguém. Você não pode entrar em contato direto com ninguém. Você passou a ser isolado. E nesse isolamento, eu tenho que olhar para quem, inicialmente? Quem que eu vou me defrontar nesse primeiro momento? Você mesmo. Exatamente. Eu vou me defrontar com aquela pessoazinha que está lá no espelho. Aquele espelho que eu evito usar. Mas que eu vou ter que olhar para ele. E vamos ter que trabalhar em cima disso. E vamos ter que sentir as coisas em cima disso. E posso fazer um comentário, Luiz, que eu acho que é muito importante o que você está dizendo, que além de eu olhar para mim, eu talvez vou estar com as pessoas, para quem tem mais gente em casa, com aquelas pessoas que definitivamente a intensidade da relação, em função inclusive do caminho que eu escolhi seguir aqui, são as mais complexas, né? Então, que seja o irmão, a mãe, o marido, o filho, ou seja, aquilo que sempre a gente teve que lidar, né, nessas relações intensas que a gente tem ao longo das nossas jornadas, agora fica essa, eu me olho no espelho, como você falou, e tenho que conviver ainda no dia a dia
com o meu espelho e com essa turma em volta, que também merece o mesmo cuidado e atenção, né? Sim, você vai conviver com o espelho e com o seu reflexo em volta. Muitos dos comportamentos que vão acontecer, ou das reações, os nossos parceiros dentro de casa estão fazendo a mesma coisa, eles estão tendo que encarar os mesmos processos. E é nesse momento em que nós descobrimos o quanto meio que nós vivíamos e aquilo que nós fazíamos, nos distanciávamos do real. De repente, eu estou ao lado de uma pessoa que eu já não conheço bem, que está lá no meio daquela sufoco todo, ela também está entrando numa série de ansiedades, e algumas vezes ela fica agressiva, outras vezes ela fica deprimida, chorosa, e eu não sei lidar com aquilo. Então, se nós pararmos para pensar, e nesse momento estamos trabalhando a nossa consciência, trabalhando o nosso ser, o nosso autoconhecimento, olhando para nós, percebendo os nossos medos, as nossas inseguranças, percebendo que eu resolvi deixar o super-homem guardado na gaveta, porque ele estava mais para super-pateta do que para super-homem. Eu estou trabalhando em cima desse conceito todo, quer dizer, eu não sou mais aquilo que eu imaginava, eu não sou aquele que conhece tudo, eu não sou o máximo. Eu sou apenas um ser humano, sou um espírito encarnado em evolução, quer dizer, nem evoluído eu sou, eu estou ali em evolução, no caminho do aprendizado. E que, para isso, eu tenho que ter, pelo menos, a humildade suficiente de admitir que eu preciso saber e aprender mais de mim. E que preciso entender melhor o que eu sinto. O que os meus sentimentos estão dizendo e o que a razão me explica em cima disso. Como é que eu ponho isso em prática? Quando ela diz mente e consciência, em seus aspectos mais profundos, são ainda territórios desconhecidos que o ser humano só desvendará quando alcançar patamares superiores em sua evolução espiritual. Então, nós temos que aprender mais de nós se queremos nos conhecer mais e termos consciência mais ampla daquilo que somos, daquilo que somos, para onde vamos, de onde viemos, enfim. A pergunta que a filosofia faz há séculos, e que a gente vem se fazendo a cada momento, a cada dia, a cada hora. De vez em quando a gente finge que não está percebendo. Em alguns momentos a gente finge que a nossa consciência não está nos cutucando. E nós sabemos que ela está. Nós sabemos que muitas reações que nós tomamos, elas são frutos de coisas internas mal resolvidas. E outra, nós criamos um hábito que o sistema todo em que fomos inseridos nos convidou a fazer, nós criamos o hábito de terceirizar a culpa. A primeira coisa que a gente faz é os outros é que são culpados. Nós não somos os culpados. Eu, numa reunião ontem, ainda discuti exatamente isso, e quando alguém disse no meio da reunião que os chineses eram culpados daquilo que nós estamos vivendo, eu falei assim, os chineses não têm nada a ver com esse peixe, nós todos somos culpados. Se eles são culpados, nós somos iguais a eles. Porque o nosso despreparo é igual. E nós estamos vivendo mais, talvez, aquilo que estamos vivendo aqui, porque estávamos totalmente despreparados para qualquer coisa. Não era só de coronavírus que no Brasil se morria, estava se morrendo de dengue, de chikungunya, estava se morrendo de HIV, estava se morrendo de um monte de outras coisas, até de sarampo, que tinha voltado ao processo, porque nós temos um sistema falho de saúde, porque as pessoas, durante décadas, e eu não estou falando nem de A nem de B, eu estou dizendo de uma história, que talvez tenha começado com a chegada do Cabral, na realidade, aonde nós fomos deixando de lado o processo da coletividade, o processo da comunidade, a vida humana, o ser humano, e passamos a só focar o ter. O ter poder, o ter aparência, o ter status. E nos frustrarmos por não podermos ter o status que achávamos que merecíamos ter. E assim a gente foi aprendendo a viver a vida.
E aí se fez luzes, câmara, ação. Olha, eu sou esse, mas para manter o personagem é um esforço enorme, certo? Porque personagem está todo mundo olhando, certo? E todo mundo julgando. E o jogo ficou assim, um vigia o outro. Um fica pronto para mostrar o defeito do outro. Só que aí nós estamos o tempo todo fugindo de nós mesmos. E o que o Jean estava falando agora e com toda objetividade é exatamente isso. Nós estamos, agora com a pandemia, tendo que encarar o processo, olhar para nós, buscar vencer os nossos personagens e perceber que temos que aprender a tomar as nossas decisões e usar o nosso livre-arbítrio de forma a buscar o crescimento. Mas o crescimento moral, o crescimento espiritual, o crescimento que vai trazer como consequência o equilíbrio físico, que vai nos mostrar e nos elucidar uma série de coisas, né? Que vai nos trazer luz para muita coisa que nós não entendemos ou não queremos entender, né? Que a gente prefere não ver. Vamos ter uma infinidade de pessoas com crises mais diversas agora? Vamos. Certo? Porque elas vão estar encarando alguma coisa e desesperadas para arranjar um novo personagem. Porque, de repente, fechou a porta do teatro, não tem mais. O palco está fechado. Você está na sua realidade, você está na sua vida, você está no seu contexto familiar que você escolheu, que você usou do seu livre-arbítrio. Se você não o fez bem, você vai ter que refletir sobre também as suas ações, não é só o outro que é culpado. Mas foi uma ação conjunta, foi uma escolha conjunta. Ah, mas foi o que a sociedade queria? Então, se você resolveu e escolheu viver em função da sociedade, você está colhendo aquilo que você comprou. É fácil? Não, é fácil falar. Mas nós temos que pôr isso em prática. Temos que refletir. Então, quando o Jean nos dizia, semana passada, que ele, inclusive, continuava brigando com ele em relação a esse processo do livre-arbítrio, e eu saí pensando a mesma coisa, né? Que eu estou brigando comigo o tempo todo em tomar decisões aqui ou ali. Uma das coisas que veio na minha cabeça é o que eu vou fazer no meu coronavírus. Eu vou virar vítima do destino, eu vou virar o coitadinho, eu vou falar contra o governo, ou eu vou simplesmente olhar para ele de frente e vou botar coisa para funcionar. Eu estou com febre, eu estou com tremor, eu estou com um monte de coisa. Tá, então mexa-se e vai fazer alguma coisa para melhorar. E vai aprender a lidar com isso. E realmente, a hora que comecei a fazer isso, eu comecei a melhorar. Eu comecei porque ia lá tomar o remedinho e aquela coisa, mas disseram que esse remédio não presta, né, que não foi aprovado. Aí o outro remedinho, isso aqui não vai mudar nada porque não serve para... esquece. Foi esse o caminho? Foi isso que te deram? Usa. Depois você vai ver o que você vai fazer com esse processo todo. E para a turma que estava achando que eu ia morrer, né, ficou frustrada, porque eu não morri. Tá? Então, e nós vamos estar pensando juntos cada vez mais. E temos que refletir sobre isso. E nós vamos ter que refletir, inclusive, sobre a ação da nossa atividade na casa espírita. Né? Nós não somos pura e simplesmente aplicadores de passe e fornecedores de aguinha fluida. Nós vamos além disso. Nós vamos a um convite à reflexão, nós vamos a um convite ao autoconhecimento, nós vamos ao momento de estarmos conosco e com o nosso semelhante em busca de crescer. Momento de pensar na vida. E isso nós não estamos fazendo o tempo todo. Nós temos que começar a pensar que aquele espaço é para isso. Né? Não é para saber se vou tomar menos ou mais passes. Ou se tem um médio melhor que o outro.
Ficamos todos iguais. Certo? Fica parecendo o tempo que mudou o dinheiro, que ficou todo mundo com a mesma quantia no banco. Certo? Nós ficamos todos iguais. Temos todas as mesmas, na mesma realidade em volta, estamos ali suscetíveis a ela, né? Todos ficamos frágeis do dia para a noite, porque estamos com um inimigo que nós não conhecemos e que pode nos derrubar a qualquer momento. Podemos reagir bem ou mal a isso. E aí a pergunta, o que é que nós vamos conscientemente querer para nós? Como é que nós vamos usar essa informação, essa bagagem todas que nós temos na nossa consciência para transformar em algo mais objetivo e mais positivo? Essa é a pergunta que nós vamos estar nos fazendo o tempo todo, em busca de tomar as nossas decisões, usar do nosso livre-arbítrio, transformar o nosso caminho. Alguém me perguntava hoje assim, vamos ter um mundo melhor? Eu dizia, nós queremos ter um mundo melhor? Ou nós vamos ficar esperando que alguém nos dê esse mundo melhor? Se nós vamos ficar esperando que alguém nos dê, nós não vamos ter um mundo melhor. Nós vamos ter um mundo melhor que o outro escolheu. Agora, se nós queremos fazer do nosso mundo um mundo melhor e nos unirmos às pessoas que comungam conosco os mesmos ideais, então nós vamos ter um mundo melhor. Ainda tem mais um ou não? É o último, é o último. Aí vai a bibliografia para quem quiser buscar informações, né? São livros muito interessantes e muito positivos, né? Que faz com que a gente faça uma reflexão muito, muito séria dentro dessa caminhada toda. O que eu posso dizer para vocês é que eu estou aberto e convidando vocês a vamos tentar crescer junto. E posso dizer a vocês, vai doer a barriga? Vai. Vai dar dor de cabeça em alguns momentos? Vai. Eu vou resistir? Vou. Eu vou dizer assim, não estava nessa parte do contrato eu não li antes de vir para cá, mas está lá. Mas eu posso vencer? Posso. Desde que eu queira. E nós podemos passar pela pandemia? Podemos. Desde que tenhamos disposição para isso. E que possamos transformar a nossa ligação, o nosso conhecimento, podemos transformar aquilo que nós agregamos, que estamos agregados virtualmente nesse momento, em uma faixa de pensamento positivo. Em uma faixa de pensamento transformador. Que nós vamos conseguir, com a ajuda uns dos outros, melhorar essa situação. E eu convido a vocês, a gente recebe uma quantidade enorme de telefonemas pedindo oração para pessoas que estão enfermas, não é assim? Nem o Covid. É assim. E quando nos pedem as orações, a primeira coisa que a gente diz é, estamos vibrando por você. Não é assim? O que é estamos vibrando por você? É mandar um pensamento positivo para aquela pessoa, é ter pena da pessoa naquele momento, né? E fica por isso mesmo. O que é vibrar? É mandar um pouco da minha energia para ele? É me juntar a todas as correntes de energia que existem no espaço e vibrar para que elas possam ser positivas e cheguem até aquela pessoa que está necessitando? Somos mais ou menos capazes de vibrar? Não, nós somos mais ou menos, temos mais ou menos vontade de fazer. Da mesma forma que nós vamos delegar a responsabilidade do nosso sofrimento ao outro, muitas vezes a gente delega a nossa vibração a outro. Mas vamos vibrar junto,
Estamos abertos a essa vibração. Vamos entrar numa corrente. E vamos pensar positivo, todos nós, que as coisas começam a mudar. Agora, se eu deixar que o outro vá resolver o meu problema, eu vou ter que arcar com as consequências da solução dele. Nem sempre é a minha, é aquilo que eu queria. Dá para pensar nisso? Agradeço a atenção de todos vocês nesse processo.